O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Na primeira leitura de hoje, é a primeira discussão sobre um tema em que teve divisão entre os apóstolos. Se os gentios, os pagãos, deveriam fazer circuncisão ou não, que fazia parte da lei judaica, né? Já desde Abraão. Bem, a igreja, desde o início, quando começam a ter as tensões, o que ela faz? Reúne num concílio para colocar os pingos nos is. O primeiro concílio da história é esse que vai acontecer logo aqui em Atos dos Apóstolos, chamado Concílio de Jerusalém, para discutir se os pagãos vão ter circuncisão ou não. É o concílio que fortalece essa autoridade do magistério da igreja, entre o Papa junto com os bispos. Eles não erram, mesmo que não seja definitivo, para a salvação naqueles documentos oficiais. Às vezes pode acontecer até de ter algum documento que seja confuso, mas nunca definindo verdadeiramente a verdade, uma mentira, né? E aqui, finalmente decidiram Paulo e Barnabé, depois da discussão, para que fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem acompanhado essa comunidade, Paulo atravessaram o Fenícia, chegaram a Jerusalém e foram recebidos pelos apóstolos. E ali, enquanto isso aqui acontecia, Pedro já estava tendo a visão dos animais impuros e já estava visitando a casa de Cornélio. Não é isso? Porque quando teve o concílio, Pedro, que é o Papa, disse: não, gente, aconteceu isso comigo. Uma coisa parecida com a aprovação dos franciscanos. São Francisco de Assis foi visitar o Papa, e ele viu aquele rapazinho todo vestido maltrapilho, mendicante, e o Papa ficou meio assim, e ele teve um sonho de um jovenzinho segurando a igreja inteira nas costas, com a sua humildade. O Papa, acho que é Inocêncio III, se não me engano. E acabou, depois, chamando São Francisco de volta no palácio e aprovou o estatuto dos franciscanos, né? Então, aqui você vê que o Espírito Santo move, né, o Papa junto com os bispos para que realmente não deixe o povo se perder. Para que o povo não se perca. Que é diferente de movimentos isolados, como no Brasil, às vezes pode ter ideologia até dentro do episcopado, como acontece com esses trem que lança aqui, todo ideológico, às vezes, né?
alguns textos terríveis. Aquilo não é o magistério da igreja, é um grupinho que foi ideologicamente mudado, acabando entrando na hierarquia da igreja e que acha que aquilo ali está certo e quer fazer engolir goela abaixo um monte de ideologia. Por exemplo, que o agronegócio é uma coisa ruim em si. Eu quero ver como é que esse povo come, né? Se tem alguma coisa para ser adaptado, tudo bem, de melhorar, não destruir as fontes, as nascentes, manter as leis aí que no Brasil é disparado o país que mais preserva no mundo, né? Por exemplo, o senhor Macron, francês, de Paris, né? Que falava que a Amazônia estava sendo destruída pela soja, não sabe nem estudar, né? Nem estudar sabe. Agora quer montar uma prisão para islâmico na Amazônia. O francesinho lá, globalista até não ter mais jeito, que defendia a Amazônia, quer fazer agora uma prisão. Os interesses são totalmente... Os índios que eles falam que querem ajudar, estão passando fome, morrendo. Eles querem trabalhar. E essas ONGs destroem tudo. Não dão oportunidade nenhuma, porque os interesses são outros. É domínio territorial. Não tem nada de querer bonzinho. Os globalistas são os instrumentos do demônio no mundo. Essas ONGs não têm nada de boa. Eu sei que tem muitos da igreja que apoiam essas ONGs, até citam em textos, né? Mas isso não é magistério. O magistério é o Papa com os bispos no mundo inteiro. O Papa com os bispos, essas ideologias têm que cair por terra, são macabras. Macabras. Basta, não dá mais para aguentar tanta ideologia na igreja, né? Nós temos que aprender a estudar, ter o catecismo, ler a Bíblia, saber lutar pela verdade. O povo brasileiro, graças a Deus, não cai mais nessas esparrelas, né? Tem vias sacras que lançam aí, que pelo amor de Deus, né? Então, o magistério é Papa com os bispos do mundo inteiro. Existem movimentos isolados, ideológicos, que nós não temos obrigação de seguir. Aliás, nós temos que lutar contra. Tudo bem? Depois, nós temos aqui o Evangelho. Eu sou a videira verdadeira. O Pai é o meu agricultor. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, né? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então Jesus se coloca como videira, e nós os ramos enxertados. Gente, enxertados em Cristo quer dizer que nós temos que respirar Cristo. Nós temos que rezar o dia inteiro, falar com Ele. Né? Você chega na sua empresa, no seu trabalho. Tem gente que chega... quando o trabalho, principalmente, é meio fadigoso, tem muita gente que gosta de separar a vida religiosa, né? Vem para a igreja, que bom, agora eu vou chegar no meu trabalho. Não é assim. Claro, se o trabalho está um inferno, o patrão é insuportável, né? Se for católico, você manda falar comigo, esse patrão insuportável, né? Porque o patrão católico tem que ser um patrão bom, que trata bem os outros, que paga bem, né? Que cria um ambiente bom e não escraviza. Mas o fato é entendível, que às vezes é difícil, é fadigoso. Mas o cerne da coisa, o núcleo é você entrar no trabalho, oferecendo aquele trabalho como uma oração. Toda a fadiga do trabalho, toda a dificuldade, fazer bem feito, não roubar o tempo, né? Não roubar o tempo que você tem de acordo. Claro, gente, a igreja também ela é flexível. Quando eu trabalhava como médico, eu via que antigamente, hoje não sei como é que está, né? Muitas prefeituras aí tinham dificuldade de contratar médico pela carga horária e salário. Então, era normal, mesmo que oficialmente a carga horária é uma,
que negociasse com o médico, para ele ir lá, uma carga horária menor, ganhando o mesmo tanto, para ter o médico. Bem, se é um acordo já feito antes, a prefeitura já sabe, o médico não iria para o outro acordo. Paciência. É melhor ter um médico o tempo que ele pode do que não ter médico nenhum. Então depende da situação. Mas de uma forma geral, você não deve roubar o tempo, né? Você não deve roubar o tempo. Você deve trabalhar bem o tempo que for necessário. E fazer disso uma oração. O permanecer em mim não é você fazer oração, ler a Bíblia o dia inteiro no trabalho, rezar o texto no trabalho. É você fazer do trabalho uma oração. Que não substitui, em hipótese alguma, a adoração, aqui, o rosário, né? Adoração, o rosário, a leitura da Bíblia, a meditação. Porque Deus é ciumento, Deus quer você para Ele. Se você não tem esse hábito ainda de se sentir um ramo de uma videira, essa necessidade é porque está rezando pouco. O certo é que você ficar sem rezar 1, 2 dias, você se sinta mal. Por quê? Porque se Jesus falou isso, é porque quem não reza é galho seco, sem seiva. Se não tem seiva, como é que um galho sem seiva? Seco. Se você não sente falta da Eucaristia, você é um desnutrido espiritual, não é? Você fica sem comer, você não fica desnutrido? Fraco. Ou não? Espiritualmente é a mesma coisa. Quem é de missa diária são os mais fortes, teoricamente. Tem mais comida top, né? Whey protein espiritual, mais todos os creatina, o que mais que dá força aí? Aminoácidos para a alma, está tudo na Eucaristia, tudo junto. Então você robustece a sua fé, né? Você com a comunhão diária, você se torna... Quantas vezes pode comungar no dia? O máximo. 2 vezes, na Santa Missa. Ok? Dentro da Santa Missa. Então, se você for 2 vezes na Santa Missa, você pode comungar as 2 vezes. Desde que você não esteja em pecado mortal, desde que você esteja confessando pelo menos frequentemente, né? E assim por diante. Mas essa ideia que eu sempre tenho colocado na mente de todo mundo, de que nós não somos nada sem Cristo, ela deve estar presente o tempo inteiro na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que o tempo inteiro reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Nós não fomos feitos para viver sozinho. O ramo sozinho não serve para nada. Serve. Para quê? Botar fogo. Não é isso? Só vai servir para isso. Fogo do inferno. Se tem uma coisa que eu não perco a oportunidade quando eu vejo meu sobrinho. Ontem eu estava despedindo. Lembra? Tem inferno, hein? É a única coisa que eu tenho para morte, inferno, é o que o padre tem para usar, né? Para tentar converter. Mas é verdade. Alguém escreveu para mim que Deus é bom, não tem inferno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O inferno é que Deus nos leva a sério. Deus não quer ninguém no inferno. Deus é bonzinho demais. Você é uma tranqueira, não quer saber dele, vai. Você não reza, você não serve para nada. Só pensa no você, enjoado, corrupto. O que você quer da vida? Você vai para onde? Para o céu? Enche o saco, chifra a mulher, adultério, fornicação, vício. O que você quer? Você quer ir para o céu de como é que chama? Asinha? Você está chifrão seu, você mal passa. O chifre do capeta, né? Mal passa na porta. É claro que os nossos atos têm consequências. Claro que tem. O inferno é porque você não quis a misericórdia e o amor de Deus. Mas que Deus continua bonzinho? Continua. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado.
Pedi o que quiserdes. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Rezem, gente. Peça sabedoria. Esses ataques, eu fico vendo a sociedade hoje, a tapadice que está na grande maioria, assim, não vê o tsunami que está vindo por aí. Como foi a pandemia. Qualquer umzinho aí de um canto baixava um decreto, graças aos santos ditadores de Brasília, fechava os comércios, todo mundo, do nada, não sabe nada de medicina, nada de pandemia, faz um decretozinho lá, vem aí promotor, vem sei lá o quê, e prende. Quantas e quantas vezes a gente viu aí mulher vendendo trem na praça aberta, uma correndo na praia sendo presa, as coisas mais absurdas. Isso que vocês não estavam na Austrália, na Nova Zelândia, que são os países que são, entre aspas, os de qualidade de vida, ali que você vê o capeta pôr na mão mesmo, Suécia, Noruega, né? Nós estamos perdendo a noção do que vem por aí. É uma voz que grita no deserto. E eu falando para o pessoal do agronegócio, para de ficar chifrando os outros, para de ficar bebendo até cair, para de ficar juntando dinheiro e não ajudar pobre e não vir para a igreja. Para! Você está achando que 2.000 alqueires de soja vai te dar segurança, nenê? Você não consegue nem vender. E é de um dia para o outro. Vai passar fome com seus 2.000 alqueires de soja. Escreve o que eu estou dizendo. Não vai nem demorar muito. Porque você não rezou. Você não veio para a igreja. Não estava enxertado em Cristo. Deus só fez assim, ó. Tira a mão. E aí, só que o problema é que o Brasil vai no embrulho com você, quebrado, e a igreja também. Porque o domínio financeiro vai acabar criando o domínio ideológico. E o domínio ideológico, a minha homilia de hoje seria a última. Entendeu o que eu estou falando? Se eu tivesse falado isso aqui daqui a um tempo, essa seria minha última homilia.